Olá, meu nome é André Tarifa, seja bem-vindo a este vídeo ao meu canal. Se você clicou no play aí, é porque você está interessado em saber um pouco mais sobre este livrinho aqui. Livrinho porque ele é pequeno, mas riquíssimo em ensinamentos. Escrito por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje, já estamos caminhando bem para o final do livro, chama Ligações Familiares. O título do capítulo é Ligações Familiares. Eu vou usar para a leitura, não o livro, mas um roteirozinho que eu preparei aqui, com algumas anotações. E a primeira observação que eu faço é que alguns capítulos atrás, nós tratamos de um capítulo que chamava Rusgas Domésticas. Muito bem. De todo o livro, de todo esse projeto aqui que eu desenvolvi, o capítulo Rusgas Domésticas é o único ao qual foi dedicado 2 vídeos, porque tinha muito material, eu pesquisei muito material para aquele capítulo. Tinha Joana de Ângeles, tinha Miramês, tinha Santo Agostinho, né? E ficou muito rico em material, então eu dividi em 2 vídeos. A tentação em fazer isso novamente nesse capítulo foi enorme, mas eu não fiz, porque provavelmente eu repetiria algumas dessas coisas que eu já pesquisei antes. Então, fica a dica para mais informações sobre questões familiares à luz do Espiritismo, à luz dos conselhos de Emmanuel, de Joana de Ângeles e de outros espíritos que nos ajudam. Vale a pena ler o capítulo Rusgas Domésticas, se você tem o livro. Se você não tem, assista aos vídeos desse capítulo, tá legal? Ligações familiares, vamos lá. Começando pelo título, o que nos liga dentro de uma família? O que nos une? Por que estamos dentro daquele núcleo familiar com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele primo, tio e etc e tal? O que nos fez encarnar dentro dessa casa? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem e mais, muitos em momentos de raiva dizem o seguinte: eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser seu filho, eu não pedi para ser seu irmão e por aí vai. Nós que já estamos aqui dentro dessa doutrina sabemos muito bem que é o contrário. E vamos caminhar nesse sentido. Como referência, eu vou usar, como eu te disse, não aquele monte de pesquisa que eu fiz, mas vou me recorrer de Santo Agostinho no capítulo Honra seu pai, honra a sua mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. O título do texto dele é Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Maravilhoso, um verdadeiro tratado. De vez em quando eu vou dar uma buscada em algum pedaço dele. Vamos parar de falar e vamos ler Emmanuel. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas da discórdia que lhes atormentam a vida íntima através das provações atravessáveis em comum. Pausinha aqui em Emmanuel, foram 3 parágrafos. Primeira observação que eu faço é muito simples, ele fala: quanto possível esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia em família. Precisa desse esforço? Precisa, e nós vamos entender o porquê, mas se esforçar de verdade. Ele explica que nenhum de nós estamos juntos, né? Sem uma justa razão de ser. Justa razão de ser. E por fim, ele dá essa explicação que o plano espiritual superior nos dá a oportunidade
de nos reencarnarmos juntos. E aí é meu primeiro socorro a Santo Agostinho. Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho, no título, no texto que ele escreve, logo no começo, ele já nos dá exatamente esse quadro que está no parágrafo. Ele fala que os espíritos que estão na erraticidade, que muito odiaram, que muito guardaram mágoas e rancores ao longo de encarnações, em algum momento, num determinado despertar, são chamados a rever sua posição e convidados a reencarnar junto daqueles que odeiam. Muito bem. Ainda que num primeiro momento eles aceitam e se aproximam desses espíritos já encarnados aqui. Quando eles se aproximam desses espíritos, nos diz Santo Agostinho, esse ódio, esse rancor, essa mágoa, ela vem toda à tona novamente. Como se eles estivessem vivendo naquele momento as causas anteriores. Tão forte é esse, vou usar uma palavra popular que a gente está usando hoje, esse ranço que eles têm com essas pessoas. Muito bem. Se o espírito continua imbuído dos mais elevados propósitos, olha só o que nos diz Santo Agostinho, ele ora muito e pede apoio do plano superior para que ele continue firme no seu propósito. Anos depois, quando aparece a oportunidade de uma nova encarnação no seio da família de quem ele tem ódio e rancor, aí sim ele pede para aproveitar essa oportunidade de uma nova vida para então restabelecer esse laço com esse espírito e, queira Deus, ser bem-sucedido no reajuste que eles têm. Isso é Santo Agostinho, lá em Gratidão dos Filhos e os Laços de Família, corroborando letra por letra o que nos diz Emmanuel aqui. Se nós temos bons propósitos, somos muito auxiliados pelo plano superior para que possamos nos reajustar com esses espíritos a quem muito magoamos ou quem muito nos magoou. Realço e ressalto que normalmente não existe uma vítima e um algoz nessas relações. Por quê? Porque as reencarnações são sucessivas e ora estamos numa posição e ora na outra. Então é muito delicado também essa afirmação de que eu estou aqui porque você me fez mal e agora e eu te odiei muito por isso e agora estou aqui para lhe dar a oportunidade do perdão. Ainda que tivéssemos essa consciência, não temos, graças ao véu do esquecimento. Porque uma hora nós somos algozes, outra hora nós somos vítimas. Essas reencarnações em núcleos familiares são muito comuns dentro do mesmo núcleo, e ora a gente magoa alguém e ora a gente é magoado. Então, pera lá com essa história de um é muito malvadinho e outro é muito coitadinho, porque não é bem assim, tá? Vamos seguir com Emmanuel. Existe só mais um detalhe que eu queria ressaltar. Essa relação de voltar para essa encarnação, para fazer esse ajuste, olha o que Santo Agostinho escreve. Santo Agostinho fala que esta é a grande missão da humanidade. A grande missão da humanidade inteira está dentro do lar de cada pessoa. Lá no finalzinho, eu vou fechar com uma frase que eu acho que amarra muito bem essa afirmação de Santo Agostinho. A grande missão da humanidade está dentro do lar de cada um de nós. Voltando para Emmanuel. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido em existências já transcorridas a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Esse parágrafo eu vou repetir. Não desprezes
teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Ora só! Vamos supor que eu seja pai de um jovem ou de uma jovem que tenha problemas com vícios de álcool, vícios em drogas e etc. e tal. O que Emmanuel nos convida a pensar nesse parágrafo é o seguinte: não os abandonemos. Por quê? Porque talvez tenha sido você mesmo, pai desse jovem transviado ou desse pai alcoólatra, que em uma encarnação passada tenha induzido ele a esse problema, que agora é uma doença. Porque nós todos sabemos, é comum agora afirmar isso, aliás, está no meio médico, no meio psicológico, que um alcoolismo, uma adicção por qualquer produto químico é doença. Está lá catalogada, tem código para isso e tudo. Né? Não é como alguns ainda afirmam, coisa de vagabundo ou de desocupado e etc. e tal. Não, é muito difícil, inclusive, sair desses vícios. O cigarro, por exemplo, também é um igualzinho. Emmanuel nos diz aqui: olha, se você tem um filho, se você tem um pai, se você tem uma mãe com esse problema, abra o olho e não o abandone, porque talvez tenha sido você que deu causa a isso numa encarnação anterior. Forte, né? Forte. Nesse parágrafo eu vou buscar de novo o nosso amigo Santo Agostinho e vou citar um trecho do texto a que eu já me referi. Diz ele o seguinte: imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Nesse momento, mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Exatamente o que nos diz Emmanuel ali. E outro detalhe, ele fala que um dos dois ofendeu ou foi ofendido, um dos dois é culpado e o outro, entendeu? Não dá nem para saber quem é quem nessa relação. Hoje, graças a Deus não dá para saber, porque se nós soubéssemos, se não tivéssemos o véu do esquecimento, jamais teríamos oportunidade, devido ao nosso orgulho, devido ao nosso egoísmo, aos nossos sentimentos mais tacanhos e mais baixos e mais primitivos, jamais conseguiríamos evoluir, perdoar alguém que nos ofendeu. Estaríamos como estávamos na erraticidade, guardando raiva, ódio, rancor por décadas, por séculos, sabe lá quanto tempo. Aí, mediante a nova oportunidade, graças à reencarnação e ao véu do esquecimento, podemos amar alguém a quem nós odiamos no futuro, né? E sem saber quem é culpado e quem é vítima. Por isso que nós conseguimos. E se não somos bem-sucedidos numa encarnação, teremos outras, né? Graças a Deus. Voltando para Emmanuel. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Lindo esse parágrafo, lindo. E vamos para Santo Agostinho novamente, porque quando ele escreve esse texto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, que são duas as possibilidades de termos a ingratidão dos filhos dentro de um núcleo familiar. A primeira são esses resgates que nós já exploramos até aqui. Ódios, rancores, vinganças que precisam ser ajustadas dentro de um núcleo. A segunda possibilidade é essa aqui que Emmanuel fala agora. São espíritos convidados ou que têm a necessidade de entrar num núcleo familiar já muito harmonioso, que muito se ama, para auxiliar esse espírito. Então é um espírito já muito rebelde, muito cruel,
com tendências muito primitivas e que precisa, e às vezes pede e tem a oportunidade de encarnar numa família com valores morais superiores e melhores que o dele. E aí, um núcleo de amigos que se unem por sintonia, de propósito, de amor, de trabalho, se reúnem e recebem esse espírito para ser educado. Mas como? Eu achei muito legal isso porque ele fala: nós auxiliaremos esses espíritos nas demonstrações de tolerância, paciência, devotamento e humildade. Ou seja, é no exemplo. Não adianta falar. Então, tudo bem que eu acho que para espíritos desse galhardão, que se propõe a isso, exemplificar já é uma rotina, né? Mas isso é importante, acho que para qualquer pai e mãe. Nós educamos e damos melhores valores morais para os nossos filhos se demonstrarmos tolerância, paciência, devotamento e humildade. Então, nos diz lá Santo Agostinho, esses espíritos que muito foram auxiliados agora, um dia no futuro farão o mesmo por outro espírito que está hoje na mesma situação que a dele. E isso é lindo, lindo, eu acho. Vamos voltar para Emmanuel, caminhando para o final, acho que estamos na metade final do capítulo. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, nos diz Emmanuel, notas no íntimo que a tua consciência reconhece plenamente quitada com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Isso aqui é muito importante para pais aflitos. Tem pais que entregaram o melhor de si para os seus filhos. Deram tudo o que tinham de valor, de conduta, de moral, de tudo. Todos os seus melhores ensinamentos, os seus melhores exemplos, eles entregaram para esses filhos. Mas os filhos se recusaram a adquirir esses hábitos positivos e melhores. E nessa hora, Emmanuel fala o seguinte: não morra você, pai e mãe, pouco a pouco, pelo filho que te recusou esse amor. É preciso deixar que ele leve a vida que ele escolheu. Deve ser muito duro para pai. Eu ainda sou pai de uma criança, né? Talvez no futuro eu vivencie isso, talvez não, mas posso falar pela minha experiência que eu já vi muitas famílias nessa situação aqui. E é muito duro e é muito difícil para o pai e mãe, o vô, a avó, aceitar esse momento aqui. Olha, eu fiz tudo que eu podia e agora eu tenho que deixar ele levar a vida que ele escolheu. É muito difícil, mas é necessário. Não nos sacrifiquemos além do necessário por esse espírito que fez as escolhas dele, independente do melhor que nós entregamos a eles. Vamos seguir com Emmanuel? Uma criança eterna e inesquecível, que retorna ao mais além nos primeiros tempos de infância, quase sempre, é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Acontece, é triste, mas é real, crianças que nascem ou encarnam e depois desencarnam ainda na infância. E olha que bonito isso. Ele diz que essa criança pode ter vindo em missão por muito amar a esse pai e a essa mãe, e com o seu desencarne despertar nesse pai e nessa mãe os valores da espiritualidade. É muito comum isso acontecer. Vou citar um exemplo clássico que durou décadas, que foi o trabalho de Chico Xavier com as mães, com as cartas psicografadas como consolo pelos filhos que desencarnaram. Olha só quantas mães, quantos pais, quantos irmãos não despertaram para a espiritualidade
porque o filho ou a filha desencarnou e eles ficaram tão desesperados que foram buscar esse consolo e então encontram nessa comunicação com o outro lado, com o plano espiritual, os valores, o consolo, e a partir daí passam a estudar e passam a se dedicar e conhecer melhor a doutrina ou a espiritualidade em geral, não precisa ficar rotulado dentro da doutrina espírita. Recentemente, há poucos anos atrás, familiares meus foram a Uberaba, e num daqueles trabalhos, hoje vários médiuns fazem esse trabalho, né? E um desses médiuns, eles foram num desses centros, e estava lá no público, em meio do público, uma senhora evangélica buscando a carta do seu filho que tinha desencarnado. E ela recebeu. Olha só, é uma pessoa que, pela filosofia religiosa que ela vive, que ela escolheu, ela nem estaria lá. Mas era tamanha dor, tamanha agonia, tamanha angústia, que ela aceitou se despir, ainda que momentaneamente, dos conceitos e dogmas da religião dela, para ir lá buscar consolo. Sabe-se lá Deus quais foram os efeitos na vida dessa mulher depois que ela recebeu aquela carta. É um propósito também. E isso explica muito desses desencarnes entre crianças que realmente são muito dolorosos até para quem não é parente, até para quem não é pai e mãe. Nós nos condoemos demais com a morte de uma criança, é natural. E isso é uma das explicações lindas, né? Porque ainda mostra a missão, essa criança vir com a missão de desencarnar em pouco tempo, só para fazer essa caridade do despertamento no pai e na mãe, é incrível, né? Voltando para Emmanuel, se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa com quem partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandone a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Pais e mães que por uma questão qualquer não conseguem manter o seu relacionamento de uma maneira saudável e acabam por se separar, pelo amor de Deus, diante da grande missão da humanidade, como nos diz Santo Agostinho, não abandonem os seus filhos. Seja um pai, seja a mãe, até o fim da tua existência nesse planeta. Esse é o seu papel, esse é um compromisso assumido antes dessa criança vir. Às vezes antes de você mesmo, pai e mãe, reencarnar. Lá, todo mundo sentou e bateu um papo e combinou e falou, olha, nós vamos primeiro e você vem daqui a 20 anos. Para depois chegar aqui, por desavenças naturais que acontecem nos relacionamentos, na nossa sociedade, onde os valores andam tão superficiais, infelizmente o número de separações e de divórcios crescem abundantemente. Infelizmente por um lado, felizmente pelo outro, porque também se é para manter um relacionamento nada saudável para os dois e para as crianças, é melhor separar mesmo, né? Antes que coisas piores aconteçam, como a gente também testemunha o tempo todo nos noticiários, né? Mas, em havendo a separação, seja pai, seja mãe dessa criança sempre. Você pode formar outro núcleo familiar, você pode ter outros filhos, mas continue sendo pai, sendo mãe dessa criança. Sempre. Último parágrafo. Educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior. Mas diante dos familiares erguidos à condição de adulta, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme as tuas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus. Fim do capítulo. Olha só, ele fala para nós educarmos os nossos filhos com os melhores valores que temos, principalmente na primeira infância, onde eles são mais amoldáveis. Mas, se eles crescerem e tomarem rumos diferentes, nós temos que respeitar as decisões. E aí ele fala uma coisa engraçada, porque nem todo mundo trilha o mesmo caminho
para a união com Deus. Quer dizer, ele trilhará o seu caminho para a união com Deus, mas pode ser diferente do meu. Aliás, esse caminho é a coisa mais individual do mundo, deve ser que nem impressão digital. Cada um tem o seu caminho, a sua trilha própria para voltar ao Pai, tal qual a parábola do filho pródigo, né? Eu entendo que a vida de todo mundo é assim, é um entendimento meu. Todos nós estamos sempre muito próximos do Pai. E na medida que nós adquirimos liberdade, mais livre-arbítrio, nós nos afastamos dele até que apanhamos e vemos a necessidade de voltar. Esse caminho é individual e é muito particular de cada espírito. Bom, a frase que eu quero falar, que para mim fecha com a grande missão da humanidade de Santo Agostinho, vem da nossa querida, amada, maravilhosa Madre Teresa de Calcutá, que quando perguntada o que fazer, o que nós deveríamos fazer para promover a paz mundial, diz o seguinte: vá para casa e ame a sua família. Sabia tudo ela, né? Sabia tudo, porque amarra perfeitamente, na minha opinião, no meu ponto de vista, com essa frase de Santo Agostinho falando que essa relação familiar, esses reajustes, é a grande missão da humanidade. Imagina, faça um exercício aí agora, se cada lar desta humanidade inteira, de cada família encarnada nesse momento no planeta Terra, estivesse trabalhando pela harmonia interna. Automaticamente o país, o planeta, o continente, o planeta e todo mundo estaríamos numa harmonia. Então, a evolução, a revolução, a mudança que nós queremos para o mundo começa aqui dentro e começa dentro da minha casa. Esse era o capítulo que tínhamos para agora. Já adianto, espero que você tenha gostado, viu? Porque eu amei. Já adianto que o próximo capítulo chama Em Torno de Ti e é muito semelhante a esse aqui. Então, o Em Torno de Ti é o próximo capítulo desse livro e eu vou trazer talvez as mesmas referências e talvez passe mais rápido pelo texto, porque Rusgas Domésticas com 2 vídeos, esse aqui e Em Torno de Ti, talvez feche, pelo menos dentro do livro Calma. Existem outras referências, lógico, feche muito brilhantemente essa questão familiar, tá bom? Beijo no coração de quem teve paciência de me assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.